Bem, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de dermatopatologia. Eu me chamo Thiago Jonon e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os aspectos histopatológicos típicos do acantoma de células claras. Uma neoplasia benigna, mas que muitas vezes gera dificuldade no diagnóstico tanto clínico quanto histopatológico. Vou começar aqui mostrando um pouquinho dos aspectos clínicos para vocês. Então, o acantoma de células claras é uma neoplasia benigna da epiderme. Ele se apresenta como pápulas, placas ou nódulos que variam de eritematosos a um pouco mais hipercrômicos, amarronzados. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver que é uma lesão papulonodular com uma tonalidade eritematosa e algo acobreada. Essa neoplasia ela tem uma marcada predileção pelas pernas de pacientes idosos, tanto homens quanto mulheres. A superfície ela pode ser crostosa, muitas vezes o paciente percebe uma serosidade, uma eliminação de uma serosidade na superfície da lesão. E o padrão dermatoscópico é um padrão dermatoscópico muito característico, com vasos pontiformes ou glomerulares, mas dispostos em cadeias, formando cordões, como podemos ver aqui. E esse padrão é chamado de um padrão em colar de pérolas. Do ponto de vista histopatológico, o acantoma de células claras ele pode se apresentar tanto como uma acantose, digamos assim, mais psoriasiforme, entre aspas, com uma superfície mais reta e os cones epidérmicos se projetando um pouquinho em direção à derme. É muito frequente esse aspecto desses cones com a base achatada e algo retangulares ou até em formato de trapézio. Consegue perceber? São cones bem largos que vão se fundindo e vão assumindo essa arquitetura. E a gente já consegue perceber nesse aumento que a tonalidade dos queratinócitos que compõem essa neoplasia é mais clara do que a epiderme vizinha, como vocês podem ver aqui. Porque essas células são células de citoplasma amplo e eosinofílico, mas eosinofílico mais pálido. E esses queratinócitos têm essas características porque eles acumulam glicogênio no seu citoplasma. Podemos perceber que os núcleos têm tamanhos uniformes, também são equidistantes uns dos outros. Não percebemos empilhamento celular, mas todas as células têm um citoplasma bastante amplo e mais pálido do que normalmente ocorre nos queratinócitos da camada espinhosa da epiderme. Uma outra característica importante do acantoma de células claras é a excelente delimitação da lesão. Aqui a gente pode perceber muito bem a transição abrupta entre a neoplasia, que é composta por células de citoplasma mais amplo e mais pálido, e a epiderme circunjacente. Essa transição é tão nítida que há a formação de uma linha. A gente consegue perceber perfeitamente a diferença dos queratinócitos neoplásicos, com citoplasma amplo e mais pálido, dos queratinócitos da epiderme normal circunjacente, que tem um citoplasma mais eosinofílico. Essa aqui é uma outra lesão. Nessa lesão, a gente já consegue perceber que, muito provavelmente, a clínica é de uma lesão mais papulosa. Por quê? Porque existe uma sobreelevação da superfície onde a proliferação neoplásica está presente. E, de novo, a gente observa características em comum com a lesão anterior, com cones epidérmicos bem, além de alongados, alargados e assumindo uma conformação um tanto retangular. De novo, a excelente delimitação entre os queratinócitos neoplásicos e a epiderme circunjacente, com a formação dessa linha bem definida. Isso é uma característica bem típica dos acantomas de células claras. E aqui a gente vai observar as características dos cones, que além de serem formados por queratinócitos de citoplasma pálido, apresentam células inflamatórias de permeio. Uma outra característica muito frequente do acantoma de células claras é a presença de neutrófilos permeando as células neoplásicas. Esses neutrófilos eles podem estar tanto íntegros, conseguimos perceber aqui um neutrófilo com núcleo plurissegmentado, como também os neutrófilos se fragmentam e aí nós percebemos pequenos restos nucleares em meio às células neoplásicas. Como vocês já perceberam, uma característica muito importante do acantoma de células claras, que inclusive dá o nome a essa lesão,
é que as células que compõem essa neoplasia têm o citoplasma de uma tonalidade mais clara do que o habitual. E o professor Ackermann, com quem eu estudei em 2008, no meu fellowship de dermatopatologia, dizia que o nome mais correto dessa proliferação seria um acantoma de células pálidas. Em português isso não faz muita diferença, mas em inglês clear tem o significado de vazio e pale tem o significado de pálido. E ele dizia que essas células não têm citoplasma vazio, não têm citoplasma branco, elas só têm um tom de eosinofilia mais pálido do que o habitual. Então ele chamava essa neoplasia de acantoma de células pálidas. Mas, pois bem, essas células têm essa tonalidade mais pálida porque elas possuem glicogênio no seu citoplasma. E aí faz parte da caracterização histopatológica dessa proliferação a gente demonstrar que essas células contêm glicogênio. E para isso a gente pode utilizar a coloração pelo PAS, porque o PAS ele marca o glicogênio, além de marcar várias outras estruturas, como por exemplo a mucina intraepitelial, a membrana basal, elementos fúngicos e o citoplasma de algumas células inflamatórias, como os neutrófilos, por exemplo. Então aqui nós temos o mesmo corte histológico corado pelo PAS. A gente pode perceber que a epiderme adjacente à proliferação não é corada e que os cones epidérmicos alargados e alongados, formados pelos queratinócitos com citoplasma pálido, estão pronunciadamente marcados. Olha o contraste da epiderme vizinha com os cones da neoplasia. Então, a gente consegue perceber muito bem que as células neoplásicas são positivas na coloração pelo PAS. Só que, como eu expliquei, o PAS não cora só o glicogênio. Então, para demonstrar que essa positividade é devido ao glicogênio e não, por exemplo, ao acúmulo de mucina epitelial nas células neoplásicas, a gente pode fazer um tratamento desses cortes histológicos com a diastase. A diastase é uma enzima que digere o glicogênio e, depois dos cortes histológicos terem sido expostos à diastase, a gente repete a coloração pelo PAS. Então, aqui a gente consegue perceber um corte corado pelo PAS sem diastase, e aqui o mesmo corte histológico, só que corado pelo PAS depois de ter sido exposto à diastase. E a gente nota que a positividade intraepitelial para o PAS se esvaiu, sumiu completamente. Isso comprova que a positividade era devido à presença de glicogênio. Então, a gente aproxima, a gente percebe que a coloração pelo PAS foi feita. Olha como nós conseguimos identificar a membrana basal, que é corada pelo PAS. Como a membrana basal não é composta por glicogênio, ela continua positiva mesmo depois da diastase, mas as células neoplásicas perderam a positividade, pois o glicogênio foi digerido antes da coloração pelo PAS. Então, para a gente completar esse vídeo, vou recapitular os critérios diagnósticos do acantoma de células claras ou acantoma de células pálidas, como diria o professor Ackermann. Essa neoplasia é um acantoma, ou seja, uma neoplasia intraepitelial benigna. É uma neoplasia que é caracterizada por um espessamento da epiderme. A gente percebe que esse espessamento se dá na forma de cones bastante alongados e alargados, que têm uma conformação um pouco retangular. A gente percebe que as células que compõem esses cones são queratinócitos de citoplasma amplo e pálido. A delimitação dessa lesão, uma delimitação muito precisa, então, quando a gente observa no maior aumento, a gente consegue traçar uma linha a compasso, separando as células neoplásicas da epiderme vizinha. Em meio às células neoplásicas, é frequente, é característico, a presença de neutrófilos de permeio, tanto íntegros quanto fragmentados. E para comprovar que a palidez dessas células é devido à presença de glicogênio, a gente se utiliza da coloração pelo PAS sem e com a diastase. Na coloração pelo PAS sem a diastase, a gente consegue identificar uma marcada positividade no citoplasma das células neoplásicas, e depois que a gente repete essa coloração, tendo feito a diastase antes, essa positividade some, comprovando que ela é devido à presença de glicogênio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje
que a gente falou sobre a cantoma de células claras. Se esse vídeo trouxe conteúdo para você e acrescentou no seu conhecimento, ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos, curta esse vídeo e compartilhe com colegas para a gente conseguir espalhar ainda mais a dermatopatologia pelo Brasil. Te vejo no próximo vídeo.